Bom dia, gente. Nas 2 semanas anteriores, nós estudamos o Present Continuous, que é quando a gente estuda aquela ação do presente, né, no momento da fala. Quando a gente utiliza no momento da fala. Hoje, a gente inicia o Past Continuous, que é vinculado, voltado ao passado, quando nós estamos falando do passado. Bom, o tempo verbal past continuous, ele descreve ações ou eventos ocorridos em um período anterior ao presente, ou seja, os quais começam no passado e que ainda não e que ainda estão acontecendo, ou seja, são ações que iniciam lá no passado e que ainda estão ocorrendo no momento da fala. Ou seja, botem uma coisa na cabeça de vocês. O past continuous, ele sempre vai expressar uma ação incompleta ou não concluída no passado. Veja bem, uma ação incompleta, não concluída no passado. Nessa nossa primeira fase, que a gente está iniciando o past continuous, é claro que a gente tem que aprender, isso é óbvio, né? É quando a gente vai utilizar. Mas eu queria que hoje vocês concluíssem essa aula tendo uma boa noção da estrutura de formação do past continuous. Ele é muito confundido com o simple past. Mas o simple past é aquela ação que aconteceu no passado encerrada. O past continuous não, descreve ações que teve uma progressão no passado, ou seja, ela dá aquela ideia de incompleta. Se ela é incompleta, ela é não concluída, certo? O simple past é aquele verbo que no passado termina com ed, que a gente já viu, termina com ed se ele for regular. Se ele for irregular, ele tem sua formação própria. Já o past continuous, não. Ele vai ter toda aquela estrutura de que o verbo principal vai ter a terminação com ing. É isso que vai dar a ideia, não é isso, do past continuous. É um aspecto relevante para se entender, é que o seu uso se diferencia dos outros no passado. Não tem como você... assim, eu sei que para vocês é muito fácil confundir, porque vocês não têm aquele contato direto com o inglês. Mas se a gente for analisar bem, é meio complicado confundir. Assim, eu acho um pouco difícil você confundir se você aprender que é uma ação em andamento num tempo passado. Alguma coisa que estávamos no meio fazendo, que nós estávamos fazendo, mas que de um determinado momento parou, foi interrompida. Parou. Essa ação foi interrompida. Então, coloquem muito, fixem isso na cabeça de vocês, com relação à questão dela ser uma ação passada. O verbo principal tem um ing junto ao verbo, e ela dá uma ideia de interrompida. São ações que estavam acontecendo no passado, certo? Mas tem um ing. Você pode associar essas regras, Serve para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo, no passado. Duas ações que acontecem ao mesmo tempo no passado, duas ou mais ações. Geralmente, quando são duas ou mais ações que acontecem no passado, nós vamos ter, a grande maioria, essa palavrinha while, que significa enquanto. Essa palavra, ela vai servir para ligar as duas frases. Vocês podem observar bem aqui nesses exemplos, I was reading a book while he was watching. Eu estava lendo o livro enquanto ele estava assistindo TV. My father was watching the dish.
while my mother was walking the house. Observem bem aí. Meu pai estava lavando a louça enquanto minha mãe passava o aspirador de pó na casa. Então eu fiz o quê? Eu juntei, observem aí, eu juntei duas orações. Simples assim. Duas orações que estavam vinculadas ao passado contínuo, ao past contínuo, e eu só fiz colocar, ó, bem aqui, eu só fiz colocar este while e liguei as duas. Então, esse while serve para ligar duas frases que estão no past contínuos. Segunda situação. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Segunda situação. Para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando outra mais pontual aconteceu. Bom, aqui, uma ação que estava acontecendo no passado quando outra aconteceu. Bom, vamos analisar bem aqui. Uma está no passado, mas nós não sabemos se ela foi concluída. Ela dá a ideia de que ainda está acontecendo. E a segunda não tem aquele while para as duas serem no past contínuos. Então, uma é um passado que está acontecendo e a outra é um passado no simple past, ou seja, concluída. Vamos melhorar essa situação? Primeira oração dá uma ideia de que começou no passado e continua no presente. E a segunda, passado concluído. Tá bem aqui, ó. I was watching Brazil games when the phone rang. Vamos lá. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Os simple past são aqueles em que o verbo regular termina, você coloca, aliás, você acrescenta ed. E no verbo irregular tem a formação própria. O verbo é ring. Não coloca o ed, você modifica. Os verbos irregulares do passado simples mudam a sua estrutura. Então, observa o que foi que eu fiz aqui, ó. We were talking. Nós estávamos falando quando o professor arrived. When the teacher arrived. Nós estávamos falando quando o professor chegou. Ó, they were studying. Cadê? They were studying when somebody rang the bell. Eles estavam, ó, estudando quando alguém tocou o sino. Então, na primeira situação, são duas ações no past contínuos que tem o verbo ing ligadas pela palavra while. Não é isso? No segundo caso, nós temos duas ações. Uma no passado contínuo, que é o que tem essa formação, e outra no simple past. Não vou cobrar o simple past no momento. Eu só quero que vocês entendam quando é que o verbo está no simple past. Se for um verbo regular, acrescenta-se ed no final. Se for um verbo irregular, ele muda a sua estrutura. Terceira situação. Ó, vejam bem. A terceira situação, ela diz o quê? Expressar uma ação habitual. Aquela ação, sabe, que a gente sempre pratica no passado. É aquela ação que a gente sempre pratica, ou seja, que tem costume, tem frequência, acontece com frequência, constantemente. Nesse caso, a gente tem que se atentar que ele sempre vai estar vinculado, ó, com advérbios de frequência, que vão dar ideia de uma ação, não é isso que está acontecendo com uma determinada frequência. Eu coloquei aí os que vocês têm que conhecer. Constantemente, frequentemente, raramente, ocasionalmente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Ó, por exemplo, occasionally. Você sabe que é uma ação, é uma palavra que vai indicar ocasionalmente. Então, é uma coisa que acontece com uma certa situação, ou seja, não é todo dia como se fosse diariamente, mas acontece com uma determinada frequência. Aqui os exemplos. Ó, she was constantly. Vocês estão vendo?
ele frequentemente, né, ou a gente pega constantemente, está devendo dinheiro, para os seus amigos. Aqui. Ela frequentemente pede ajuda. Certo? Aqui, ó. Eles sempre meio que estão fazendo, né? Estão cometendo os mesmos erros. Aqui é uma meio que não é de fazer, de organizar, mas aqui é uma expressão, cometer os mesmos erros. Então, nós já vimos 3 situações. Vamos para a 4ª situação. Estabelecer uma relação temporal entre uma ação que aconteceu no passado e o momento presente. Ou seja, essa situação que dá uma ideia do passado vem para o presente, está vinculada bem aqui, ó, com expressões de tempo. Então, bem aí as expressões de tempo. Veja bem aí o que eu botei para vocês. By this time, yesterday, last night, last year, last month. Então, essas palavrinhas, elas vão ajudar vocês a entenderem, a identificarem o past continuous, ó. Tá bem aqui. By the time last month, we were celebrating his graduation. Ou seja, no mês passado, por esta hora, deixa eu marcar aqui, por esta hora, certo? Estávamos celebrando a formatura dele. Então, essas expressões, elas vão ajudar muito, ó. Yesterday, ontem, last year, ano passado. Então, até agora, a gente analisou a questão de quando devemos utilizar o past continuous. Agora, o que vocês não podem esquecer é que eles sempre vão expressar ações contínuas acontecidas no passado e que não foram concluídas. Por enquanto, eu quero que vocês botem na cabeça de vocês isso bem aí. Ações contínuas, ou seja, que acontecem no passado, mas que dão a ideia. Ou seja, elas acontecem no passado ou começaram no passado, mas que ainda não foram concluídas. Então, a próxima dica é começar a formar o past continuous. Olha como é que é formado o past continuous. O passado do verbo to be, mais o verbo acrescentado de ing. Bom, o que foi que eu disse para vocês? O past continuous, ele obrigatoriamente, ele tem 2 verbos. Por quê? Porque ele é um tempo composto. Vai ser o verbo auxiliar mais o verbo principal. Quem é o verbo auxiliar? O to be. Quem é o verbo principal? É o verbo ao qual vamos acrescentar o ing. Então, essa é a formação. Tá bem aqui.